Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando Dona Mariinha começou a contar o que tinha acontecido com ela naquela semana terrível. Sentada na varanda de sua casa de madeira, com os olhos ainda marcados pelo medo, ela balançava na cadeira de balanço enquanto as palavras saíam devagar, pesadas como pedras. A mulher de 60 e poucos anos tinha vivido a vida toda naquela propriedade isolada, a 15 quilômetros da cidade mais próxima. Era uma fazenda pequena, dessas que ainda resistem ao tempo, com cerca de 20 alqueires de pasto e uma horta que ela cuidava com carinho. Viúva há 8 anos, Dona Mariinha tinha se acostumado com a solidão, mas nunca imaginava que a solidão pudesse tomar formas tão assustadoras. Tudo começou numa segunda-feira de março, quando ela acordou mais cedo que de costume. O galo ainda não tinha cantado e ela já estava de pé, sentindo uma inquietação estranha no peito. Vestiu a roupa de trabalho e saiu para dar trato aos animais, como fazia todos os dias há décadas. As galinhas ciscavam no terreiro, as vacas mugiam baixinho no pasto, tudo parecia normal. Foi quando ela se aproximou do poço artesiano que ficava nos fundos da propriedade que algo chamou sua atenção. A bomba d'água estava funcionando, mas o barulho era diferente. Não era aquele ronco constante e familiar que ela conhecia de cor. Era um som mais grave, mais pesado, como se a água estivesse sendo puxada de muito mais fundo do que o normal. Dona Mariinha se agachou perto da boca do poço e prestou atenção. O som vinha lá de baixo mesmo, mas tinha algo mais. Era como se alguém estivesse mexendo na água lá embaixo, fazendo ondas, perturbando o silêncio das profundezas. Ela balançou a cabeça, pensando que podia ser algum problema na bomba, e decidiu chamar o Zé da oficina no dia seguinte. Mas durante todo aquele dia, a sensação estranha não saiu de perto dela. Era como se alguém estivesse observando cada movimento que ela fazia. Quando ia estender a roupa no varal, sentia um olhar fixo nas suas costas. Quando cuidava da horta, tinha a impressão de que alguém se escondia atrás das árvores do quintal. E sempre que olhava na direção do poço, um arrepio subia pela espinha. Na terça-feira, o Zé chegou cedo para dar uma olhada na bomba. Era um homem experiente que cuidava de equipamentos rurais há mais de 20 anos. Ele desmontou parte do sistema, verificou os canos, testou o motor. Tudo estava funcionando perfeitamente. Dona Mariinha, essa bomba está nova em folha, disse ele, limpando as mãos no pano. Não tem nada de errado, não. O barulho diferente que a senhora ouviu pode ter sido por causa da chuva da semana passada. Às vezes, a água fica mais turva e faz esse ruído mesmo. Mas Dona Mariinha não ficou convencida. Naquela noite, ela acordou no meio da madrugada com um barulho vindo lá de fora. Era um som que ela nunca tinha ouvido antes. Como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Bem devagar, fazendo aquele raspar contínuo que gelava o sangue. Ela se levantou da cama e foi até a janela do quarto que dava para os fundos da propriedade. A lua estava escondida atrás das nuvens e ela mal conseguia enxergar além do terreiro. Mas o som continuava, vindo da direção do poço. Raspa, raspa, raspa. Como se alguma coisa muito pesada estivesse sendo arrastada em círculos ao redor da estrutura. O coração de Dona Mariinha batia forte no peito. Ela pensou em acender a luz externa, mas algo dentro dela dizia que era melhor não chamar atenção. Ficou ali, parada na janela, escutando aquele som terrível que parecia não ter fim. Deve ter passado uns 20 minutos até que o barulho finalmente parou. Na manhã seguinte, ela correu até o poço para verificar se havia algum sinal do que tinha acontecido durante a noite. O que encontrou fez seu sangue gelar.
Ao redor de toda a estrutura de concreto, havia uma marca no chão. Uma marca circular, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado em volta do poço várias e várias vezes. A terra estava compactada e havia até alguns riscos mais fundos, como se unhas ou garras tivessem se cravado no solo. Dona Mariinha recuou alguns passos, sentindo as pernas bambas. Aquilo não era normal, não era natural. Ela correu de volta para casa e ficou o resto do dia sem coragem de se aproximar dos fundos da propriedade. Na quarta-feira, ela decidiu ligar para a sobrinha que morava na cidade. Cleusa era uma moça estudada, que trabalhava no banco e sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Dona Mariinha contou o que estava acontecendo, mas tomou cuidado para não parecer maluca. Tia, a senhora já pensou que pode ser algum animal? Anta, porco do mato, essas coisas? Eles costumam procurar água durante a noite, disse Cleusa do outro lado da linha. Mas, Cleusa, que animal vai ficar andando em volta do poço a noite inteira? E essas marcas no chão, menina? Parece que foi alguma coisa muito grande e pesada. A senhora quer que eu vá aí no fim de semana? Posso dar uma olhada, conversar com o pessoal da cidade, ver se alguém já viu alguma coisa parecida. Dona Marinha aceitou na hora. Qualquer companhia seria bem-vinda naquele momento. Mas na quinta-feira as coisas pioraram muito. Dona Mariinha estava preparando o almoço quando ouviu um barulho vindo da área da bomba d'água. Era o meio do dia, o sol estava forte e ela pensou que fosse o Zé da oficina voltando para verificar alguma coisa. Mas quando olhou pela janela da cozinha, não viu ninguém. O barulho continuava. Era como se alguém estivesse mexendo na bomba, abrindo e fechando registros, ligando e desligando o motor. Dona Mariinha saiu de casa e caminhou devagar na direção do poço, prestando atenção a cada som. Quando chegou mais perto, o que ela viu fez suas pernas tremerem. A bomba estava funcionando, mas a água que saía dela não estava indo para a caixa d'água como deveria. Em vez disso, estava voltando para dentro do poço, como se alguma força invisível estivesse puxando toda aquela água de volta para as profundezas. E não era só isso. A água que voltava para o poço estava escura, quase preta, completamente diferente da água limpa e cristalina que sempre havia saído dali. Era como se alguma coisa lá embaixo estivesse sujando, contaminando, transformando a água em algo sinistro. Dona Mariinha se aproximou da borda do poço e tentou olhar lá para dentro. A profundidade era grande, devia ter uns 15 metros até lá embaixo. E normalmente ela conseguia ver o reflexo da água no fundo. Mas naquele momento só havia uma escuridão completa. Uma escuridão que parecia se mover, se contorcer, como se fosse viva. De repente, a bomba parou de funcionar. O silêncio foi total por alguns segundos. E então, lá do fundo do poço, veio um som que Dona Mariinha nunca mais conseguiria esquecer. Era como um gemido baixo, profundo, que ecoava pelas paredes de concreto e subia até a superfície. Um som que não parecia vir de nenhum animal conhecido, nem de nenhuma pessoa. Era o som de algo que não deveria existir. Dona Mariinha correu de volta para casa e trancou todas as portas e janelas. Passou o resto do dia sentada na sala, rezando e tentando não pensar no que tinha ouvido. Mas o som continuava ecoando na sua cabeça, como se tivesse se grudado na sua memória. Na sexta-feira, ela acordou com sede no meio da madrugada. Foi até a cozinha para beber um copo d'água, mas quando abriu a torneira, o que saiu foi aquela mesma água escura que ela tinha visto voltando para o poço. A água tinha um cheiro estranho, como de terra molhada misturada com algo podre. Dona Mariinha fechou a torneira na hora e verificou a caixa d'água. Estava cheia, mas toda a água tinha aquela cor escura e aquele cheiro terrível. Ela percebeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo e que precisava sair dali o quanto antes.
pegou algumas roupas, jogou numa sacola e saiu de casa ainda de madrugada. Decidiu ir para a cidade e ficar na casa da sobrinha até conseguir entender o que estava acontecendo na sua propriedade. Mas antes de partir, uma curiosidade mórbida a fez dar uma última olhada no poço. Ela sabia que não deveria, que era melhor simplesmente ir embora e esquecer tudo aquilo. Mas algo mais forte que o medo a puxava na direção dos fundos da propriedade. O que ela viu quando chegou perto do poço fez seu coração quase parar. A estrutura de concreto, que sempre havia ficado uns 2 metros acima do nível do chão, agora estava quase na altura da terra. Era como se o poço inteiro tivesse subido, ou como se alguma coisa lá de baixo estivesse empurrando toda a estrutura para cima. E pior ainda, da boca do poço, agora quase no nível do solo, saía um vapor escuro que se espalhava pelo chão como uma névoa viva. O vapor se movia contra o vento, formando padrões estranhos, se concentrando em algumas áreas e evitando outras, como se tivesse vontade própria. Dona Mariinha recuou devagar, sem tirar os olhos daquela cena impossível. Foi então que ela percebeu que o vapor estava tomando uma forma. Não era uma forma clara, definida, mas era possível ver algo se moldando ali, no meio daquela escuridão que se mexia. Era a silhueta de uma pessoa muito alta, mais alta que qualquer ser humano normal, com braços longos demais e uma cabeça que parecia desproporcional ao corpo. A silhueta não tinha características definidas, era feita apenas daquele vapor escuro, mas de alguma forma, Dona Mariinha tinha certeza de que aquela coisa estava olhando diretamente para ela. Os dois ficaram assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. A mulher paralisada de medo, a criatura feita de vapor observando cada movimento dela. E então, a coisa começou a se mover na direção de Dona Mariinha. O movimento não era como o de uma pessoa caminhando. Era mais como se aquele vapor estivesse fluindo pelo chão, mantendo a forma humanoide, mas se deslocando como um líquido. E conforme se aproximava, Dona Mariinha podia ouvir aquele mesmo gemido que tinha saído do poço, só que agora mais alto, mais próximo. Ela não conseguiu se mover até que a criatura estava a apenas alguns metros de distância. Foi então que todas as suas forças voltaram de uma vez, e ela correu como nunca tinha corrido na vida. Correu sem olhar para trás, sem pensar em nada, além de chegar ao carro e sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente chegou à cidade, já era quase amanhecer. Cleusa estranhou quando a tia apareceu na porta de casa com uma sacola de roupas e o rosto marcado pelo terror, mas não fez muitas perguntas. Preparou um café forte e deixou que Dona Mariinha descansasse. Durante os 3 primeiros dias na cidade, a mulher quase não falou sobre o que tinha acontecido. Dizia apenas que estava tendo uns problemas na bomba d'água e que era melhor ficar longe de casa até resolver tudo. Mas na terça-feira da semana seguinte, ela finalmente contou toda a história para a sobrinha. Cleusa ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem fazer comentários céticos como costumava fazer. Havia algo no jeito que a tia contava a história, uma sinceridade no medo que transparecia em cada palavra, que fazia qualquer pessoa acreditar. "Tia, a senhora não pode voltar lá sozinha", disse Cleusa quando Dona Mariinha terminou de contar. "Vamos pensar numa solução. Talvez seja melhor vender a propriedade, vir morar aqui na cidade." Mas Dona Mariinha não queria abandonar a terra onde tinha passado a vida inteira. Aquela propriedade tinha a história dela, tinha as memórias do marido, tinha tudo o que ela conhecia e amava. Decidiu que ia voltar, mas não sozinha. Conseguiu convencer 2 vizinhos, o João e o Sebastião, a irem com ela para dar uma olhada na situação. Eram homens corajosos, que conheciam a região como a palma da mão, e não acreditavam em histórias de assombração.
Achavam que podia ser algum problema geológico, alguma coisa com o lençol freático, e se dispuseram a ajudar. Os três chegaram à propriedade numa quinta-feira de manhã. À primeira vista, tudo parecia normal. As galinhas ciscavam no terreiro, as vacas pastavam tranquilas. A casa estava exatamente como Dona Mariinha tinha deixado. Mas quando se aproximaram do poço, a normalidade acabou. A estrutura de concreto tinha voltado à posição original, uns 2 metros acima do chão. Mas ao redor dela, num raio de aproximadamente 10 metros, toda a vegetação estava morta. Não era como se tivesse secado por falta d'água ou por causa do sol. As plantas estavam pretas, com uma cor que lembrava carvão, e quando João tentou tocar numa delas, ela se desfez completamente, virando pó. "Isso aqui não é normal", disse Sebastião, observando o cenário. "Parece que alguma coisa química vazou e matou tudo." Eles se aproximaram do poço com cuidado. A bomba d'água estava desligada e não havia sinal daquele vapor escuro que Dona Mariinha tinha visto. João pegou uma lanterna e iluminou o interior do poço, tentando ver o que havia lá embaixo. "A água está normal", disse ele. "Cristalina, como sempre foi, e o nível está igual ao que sempre esteve." Sebastião pegou um balde, amarrou numa corda e desceu para colher uma amostra da água. Quando puxou o balde de volta, a água estava límpida e parecia completamente normal. Até beberam um pouco para testar. "Dona Mariinha, não sei o que a senhora viu aqui, mas agora está tudo normal", disse Sebastião. "Pode ser que tenha sido algum problema temporário. Às vezes essas coisas acontecem." Dona Mariinha não estava convencida, mas decidiu ficar na propriedade naquela noite para ver se alguma coisa acontecia. João e Sebastião se ofereceram para ficar também, dizendo que iriam dormir na sala para fazer companhia. Durante o dia, tudo correu tranquilo. Dona Mariinha cuidou dos animais, colheu alguns legumes da horta, fez a limpeza da casa. Os homens verificaram todos os equipamentos, testaram a bomba d'água várias vezes, checaram as instalações elétricas. Não encontraram nada de errado. Mas quando chegou a noite, a tranquilidade acabou. Por volta das 2 da manhã, Dona Mariinha acordou com aquele mesmo barulho de alguma coisa sendo arrastada. O som vinha lá de fora, da direção do poço, e era exatamente igual ao que ela tinha ouvido na semana anterior. Raspa, 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 contínuo, hipnótico, aterrorizante. Ela se levantou devagar e foi até o quarto onde os homens estavam dormindo. João e Sebastião também estavam acordados, sentados na cama, escutando o barulho com expressões de espanto. "Vocês estão ouvindo isso?" sussurrou Dona Mariinha. "Tamo", respondeu João, também sussurrando. "Que diabos é isso?" Os três ficaram ali, parados no escuro, escutando aquele som terrível que vinha lá de fora. Sebastião se levantou e foi até a janela, tentando ver alguma coisa, mas a noite estava muito escura. O barulho continuou por quase 1 hora. Então, quando finalmente parou, veio aquele gemido lá do fundo do poço. Baixo, profundo, ecoando pelas paredes de concreto. João e Sebastião se entreolharam com uma expressão que Dona Mariinha nunca tinha visto no rosto deles. Era medo puro. "Isso não é de animal nenhum", disse Sebastião com a voz trêmula. Na manhã seguinte, os três saíram de casa juntos para verificar o que tinha acontecido durante a noite. As marcas circulares ao redor do poço estavam lá novamente, só que agora eram mais profundas, mais definidas. E havia algo mais. Pegadas. Não eram pegadas humanas, nem de qualquer animal que eles conhecessem. Eram marcas grandes, compridas, com 5 dedos muito longos, terminados em pontas que lembravam garras. As pegadas formavam um caminho que começava na borda do poço, dava algumas voltas pelo terreiro, se aproximava da casa e depois voltava para o poço. "Essa coisa passou bem aqui perto da porta", disse João, seguindo o rastro das pegadas. "Se a gente tivesse saído de casa durante a noite..." Ele não terminou a frase, mas todos entenderam o que ele queria dizer.
Os três decidiram que era melhor sair dali o quanto antes. Mas quando estavam juntando as coisas para ir embora, Sebastião notou algo estranho na bomba d'água. O equipamento estava ligado, mas não estava puxando água do poço como deveria. Em vez disso, estava fazendo o contrário. Bombeava a água da caixa d'água de volta para o poço. Isso é impossível, disse ele, observando o fluxo da água. Essa bomba não foi feita para funcionar ao contrário. Alguém ou alguma coisa mexeu na instalação durante a noite. João tentou desligar a bomba, mas ela não parava de funcionar. O interruptor estava desligado, mas o motor continuava rodando. Sebastião foi até o quadro de energia e desligou o disjuntor. Mas mesmo assim, a bomba continuava trabalhando. Isso não pode estar acontecendo, disse João, com a voz cheia de desespero. De onde essa bomba está tirando energia? Foi então que eles perceberam que a água que estava sendo bombeada de volta para o poço estava mudando de cor. Começou límpida, mas conforme passava pelos canos, ia ficando cada vez mais escura, até que chegava ao poço completamente preta. E lá do fundo do poço, aquele gemido começou novamente. Só que agora não era apenas um som. Era como se alguma coisa estivesse subindo, se aproximando da superfície. Os três homens não esperaram para ver o que era. Correram para o carro e saíram da propriedade em alta velocidade, sem olhar para trás. Dona Mariinha sabia que nunca mais voltaria àquela terra. Na cidade, João e Sebastião contaram para todo mundo o que tinham visto e ouvido. A história se espalhou rapidamente e logo havia várias pessoas querendo ir até a propriedade para verificar os fatos. Mas Dona Mariinha implorou para que ninguém fosse lá. Deixem essa coisa em paz, dizia ela para quem quisesse ouvir. Não mexam com o que não entendem. Tem certas coisas que é melhor deixar como estão. Algumas semanas depois, a prefeitura mandou uma equipe técnica para verificar a situação da água na região. Disseram que era uma questão de saúde pública e que precisavam ter certeza de que não havia contaminação do lençol freático. A equipe chegou à propriedade numa manhã de segunda-feira. Eram 3 técnicos em meio ambiente e um geólogo. Levaram equipamentos modernos para analisar a qualidade da água e para verificar se havia algum problema geológico na área. Encontraram a propriedade abandonada, com sinais claros de que os moradores tinham saído às pressas. A casa estava aberta, havia roupas espalhadas, comida estragada na geladeira, mas o que mais chamou a atenção deles foi o estado da área ao redor do poço. Toda a vegetação num raio de 15 metros estava morta e tinha aquela cor preta que lembrava carvão. O chão estava rachado em vários lugares, como se alguma força subterrânea estivesse empurrando a terra para cima. E as marcas circulares ao redor do poço eram tão profundas que pareciam ter sido feitas por uma máquina pesada. Os técnicos coletaram amostras da água, do solo e da vegetação morta. Fizeram medições, tiraram fotos, documentaram tudo com muito cuidado. O trabalho demorou o dia inteiro e eles só terminaram quando já estava anoitecendo. Foi quando estavam guardando os equipamentos que o geólogo notou algo estranho. O poço, que durante todo o dia havia estado no nível normal, alguns metros acima do chão, agora parecia ter subido. A estrutura de concreto estava quase no nível da terra, exatamente como Dona Mariinha havia descrito. Isso não faz sentido, disse o geólogo para os colegas. A estrutura não pode ter se movido. Deve ser alguma ilusão de ótica por causa da luz. Mas quando eles se aproximaram para verificar melhor, viram que não era ilusão. O poço realmente havia subido e da sua boca começava a sair aquele vapor escuro que Dona Mariinha havia descrito. Os 4 homens ficaram observando aquela cena impossível por alguns minutos, tentando encontrar uma explicação racional. Foi então que um deles sugeriu que talvez fosse melhor irem embora e voltarem no dia seguinte, com mais equipamentos e mais pessoas.
Mas enquanto caminhavam de volta para o carro, o vapor começou a tomar forma. Era exatamente como Dona Mariinha havia contado. A silhueta de uma pessoa muito alta, com braços compridos demais e uma cabeça desproporcional. A criatura se formou ali, na frente deles, feita daquele vapor escuro que se movia contra todas as leis da física. Os técnicos pararam no meio do caminho, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Um deles tentou pegar a câmera para fotografar, mas quando levantou o equipamento, a criatura se moveu na direção deles. O movimento era fluido, como se aquele vapor estivesse deslizando pelo chão, mantendo a forma humanoide, mas se deslocando de uma maneira que não era natural. E conforme se aproximava, aquele gemido profundo começou a ecoar no ar, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Os 4 homens correram para o carro como nunca tinham corrido na vida. Entraram atropeladamente, ligaram o motor e saíram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. Só pararam quando chegaram à cidade e se sentiram seguros. No dia seguinte, quando voltaram para buscar alguns equipamentos que tinham esquecido na pressa, encontraram tudo derretido. As ferramentas de metal estavam corroídas como se tivessem passado anos expostas ao tempo. Os equipamentos eletrônicos estavam completamente destruídos, com as partes plásticas derretidas e os componentes internos carbonizados. E ao redor de tudo, no chão, havia aquelas pegadas estranhas, grandes e compridas, com 5 dedos terminados em pontas que lembravam garras. O relatório técnico que eles entregaram para a prefeitura foi lacônico. Recomenda-se o isolamento da área por motivos de segurança. Não foram identificadas as causas dos fenômenos observados. E ninguém nunca mais voltou àquela propriedade. Dona Mariinha vendeu a terra para a prefeitura por um preço simbólico, com a condição de que a área seria isolada permanentemente. Hoje, 3 anos depois dos acontecimentos, ela mora numa casa pequena no centro da cidade, perto da sobrinha. Às vezes, quando o vento sopra forte, ela diz que ainda consegue ouvir aquele gemido vindo da direção da antiga propriedade. E nas noites de lua nova, quando a escuridão é total, ela tem certeza de que alguma coisa continua se movendo lá nos fundos da terra, circulando ao redor daquele poço que deveria ter sido deixado em paz. A área foi cercada com arame farpado e placas de propriedade privada, proibido o acesso. Mas vez ou outra, aparecem pessoas na cidade contando que viram luzes estranhas vindo daquela direção, ou que ouviram sons que não conseguem explicar. E Dona Mariinha sempre dá o mesmo conselho para quem vem perguntar sobre a história. Deixem essa coisa quieta. Tem certas coisas nesse mundo que a gente não precisa entender, só precisa respeitar. E o que está lá embaixo daquele poço é melhor que continue lá embaixo, longe de todo mundo. Ela nunca mais falou sobre os detalhes do que aconteceu naquelas semanas terríveis, mas às vezes, quando está muito quieta, balançando na cadeira da varanda, é possível ver em seus olhos que há muito mais coisa que ela poderia contar. Coisas que talvez seja melhor que fiquem guardadas para sempre na memória de uma mulher corajosa que sobreviveu a algo que não deveria existir. Dona Aparecida sempre foi uma mulher prática, dessas que não acreditavam em bobagem nem em história de assombração. Aos 58 anos, tinha passado a vida toda cuidando da família e trabalhando duro, primeiro na cidade e depois no sítio que havia herdado da mãe há 5 anos. Era um pedaço de terra de uns 12 alqueires, com uma casa antiga de tijolos e um pomar que dava as melhores jabuticabas da região. Tudo começou numa quinta-feira de abril, quando ela resolveu fazer uma faxina geral na casa. Era uma construção de mais de 60 anos, com quartos grandes e corredores compridos, cheia de móveis antigos que tinham pertencido à família por gerações.
Dona Aparecida tinha decidido dar uma organizada em tudo, separar o que prestava do que não prestava mais e, quem sabe, até reformar alguns cômodos. Foi mexendo no quarto que tinha sido da avó que ela encontrou os espelhos. Estavam guardados num armário velho, embrulhados em panos e jornais amarelados. Eram 3 espelhos de tamanhos diferentes, todos com molduras trabalhadas em madeira escura, do tipo que se usava antigamente. O maior tinha quase 1 metro de altura. Os outros 2 eram menores, mais quadrados. Dona Aparecida nunca tinha visto aqueles espelhos na casa e achou estranho estarem guardados daquele jeito, como se alguém quisesse escondê-los. Ela desembrulhou os 3 e colocou encostados na parede para dar uma olhada melhor. Estavam em bom estado, apenas um pouco embaçados pelo tempo, mas nada que uma boa limpeza não resolvesse. A madeira das molduras estava conservada, com detalhes entanhados que mostravam flores e folhas. Eram peças bonitas, do tipo que hoje em dia custaria uma fortuna numa loja de antiguidades. Dona Aparecida decidiu limpar os espelhos e pendurá-los pela casa. Colocou o maior na sala, um dos menores no corredor que ligava os quartos e o terceiro no quarto onde dormia. Ficaram bonitos nos lugares que escolheu, dando uma cara mais elegante para a casa antiga. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Dona Aparecida cuidava da horta, alimentava as galinhas, colhia as frutas do pomar. A rotina era sempre a mesma, igual tinha sido nos últimos 5 anos, desde que se mudara para o sítio. Mas na segunda-feira da semana seguinte, ela começou a notar algumas coisas estranhas. Primeiro, foi uma sensação de estar sendo observada. Dona Aparecida estava fazendo almoço na cozinha quando sentiu aquela sensação incômoda de alguém olhando para ela. Virou-se e viu o espelho do corredor que dava para enxergar da cozinha quando a porta ficava aberta. Não havia nada de anormal, apenas seu próprio reflexo lá longe, mas a sensação persistia. Depois foi a questão das sombras. Dona Aparecida começou a notar que, às vezes, quando passava pelos espelhos, sua sombra demorava um pouco mais para acompanhar o movimento. Era uma diferença pequena, de frações de segundo, mas ela tinha certeza de que estava acontecendo. Era como se a imagem no espelho tivesse vida própria e não estivesse seguindo exatamente os mesmos movimentos dela. Na terça-feira, aconteceu algo que fez Dona Aparecida parar para prestar mais atenção. Ela estava arrumando a cama do quarto quando olhou para o espelho que ficava na parede oposta. Seu reflexo estava lá, fazendo os mesmos movimentos que ela, mas havia algo errado com a expressão do rosto. Dona Aparecida estava concentrada no que fazia, com uma expressão neutra, mas a mulher no espelho parecia estar sorrindo. Era um sorriso sutil, quase imperceptível, mas definitivamente estava lá. Ela parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o espelho. O sorriso desapareceu na mesma hora. Pensou que podia ter sido impressão, algum truque da luz ou do cansaço, e continuou com seus afazeres. Mas durante todo o dia, ficou prestando atenção nos espelhos e começou a perceber outras pequenas diferenças. Quando escovava o cabelo, o reflexo às vezes fazia o movimento um pouco mais devagar. Quando se vestia, a imagem no espelho parecia escolher as roupas com mais cuidado, como se estivesse pensando no que combinar. E sempre havia aquela sensação de que a mulher do espelho estava prestando atenção nela com uma intensidade que não era natural. Na quarta-feira, Dona Aparecida resolveu fazer um teste. Ficou parada na frente do espelho da sala e começou a fazer movimentos simples. Levantar a mão direita, depois a esquerda, abaixar os braços, virar a cabeça para os lados. Durante alguns minutos, o reflexo acompanhou tudo perfeitamente. Mas então, ela resolveu fazer algo inesperado. Rapidamente, levantou os 2 braços ao mesmo tempo e fez uma careta. O reflexo levantou apenas o braço direito e manteve a expressão séria. Dona Aparecida sentiu um arrepio subir pela espinha.
Repetiu o movimento, mais devagar desta vez. Levantou os 2 braços e fez a careta novamente. O reflexo fez exatamente a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou ali parada por alguns minutos, olhando para a própria imagem no espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse apenas cansaço ou algum problema de visão, mas no fundo, sabia que alguma coisa estava errada. Naquela noite, Dona Aparecida teve dificuldade para dormir. Ficava pensando nos espelhos, naquela sensação estranha de estar sendo observada, nas pequenas diferenças que tinha notado nos reflexos. Quando finalmente conseguiu pegar no sono, teve sonhos estranhos. Sonhou que acordava no meio da noite e via uma mulher parada no corredor. Era uma mulher que se parecia com ela, mas não era ela. Tinha o mesmo rosto, o mesmo corpo, as mesmas roupas, mas havia algo diferente nos olhos. Uma frieza, uma inteligência que observava tudo com muito cuidado. No sonho, a mulher caminhava pela casa como se conhecesse cada canto, cada móvel, cada objeto. Ia até a cozinha, mexia nas panelas, olhava dentro da geladeira. Depois subia no quarto de Dona Aparecida e ficava parada ao lado da cama, observando ela dormir. Dona Aparecida acordou com o coração disparado. Era 3 da manhã e a casa estava em silêncio total. Ela ficou deitada por alguns minutos, tentando se acalmar, dizendo para si mesma que tinha sido apenas um pesadelo. Mas então ouviu um barulho vindo da cozinha. Era um som baixo, como se alguém estivesse mexendo nas panelas com muito cuidado, tentando não fazer barulho. Dona Aparecida se levantou devagar e caminhou até a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas ela podia ver o espelho que ficava na parede, refletindo um pouco da luz que vinha da janela. E lá no espelho, ela viu a mulher do sonho. Era ela mesma, mas não era. Tinha a mesma aparência, estava usando a mesma camisola, mas se movia de forma diferente, mais calculada, mais observadora. A mulher no espelho estava parada na cozinha, examinando os objetos em cima da mesa, como se estivesse catalogando tudo. Dona Aparecida piscou várias vezes, esfregou os olhos, pensando que ainda estava sonhando. Mas quando olhou novamente, a imagem continuava lá. A mulher no espelho estava agora abrindo os armários da cozinha, olhando dentro de cada um, como se estivesse procurando alguma coisa. O mais aterrorizante era que Dona Aparecida podia ver tudo isso através do espelho do corredor. Mas quando olhava diretamente para a cozinha, não havia ninguém lá. Só conseguia ver a mulher através do reflexo. Ela ficou parada na porta do quarto por vários minutos, observando aquela cena impossível. A mulher no espelho continuava mexendo nas coisas da cozinha, sempre com muito cuidado, sempre em silêncio. E vez ou outra, olhava na direção do corredor, como se soubesse que estava sendo observada. Foi quando os olhares se encontraram que Dona Aparecida sentiu um medo como nunca havia sentido na vida. A mulher no espelho estava olhando diretamente para ela, mas não era o olhar de um reflexo. Era o olhar de alguém real, de alguém que tinha consciência própria e intenções próprias. Dona Aparecida correu de volta para a cama e puxou o cobertor por cima da cabeça como uma criança com medo do escuro. Ficou ali tremendo até o sol nascer e só saiu do quarto quando teve certeza de que era dia claro. Na manhã seguinte, ela verificou toda a casa. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido em alguma coisa. Tudo estava exatamente como ela tinha deixado na noite anterior. Mas quando passou pelo espelho do corredor, teve a impressão de que ele estava mais brilhante, mais nítido, como se tivesse sido limpo durante a noite. Durante todo o dia, Dona Aparecida evitou olhar diretamente para os espelhos. Mas era impossível ignorá-los completamente. Eles estavam lá, refletindo tudo o que acontecia na casa, e ela tinha a sensação constante de estar sendo vigiada. Na quinta-feira, as coisas pioraram.
Dona Aparecida estava preparando o café da manhã quando viu, pelo canto do olho, alguém sentado à mesa da cozinha. Quando virou para olhar, não havia ninguém, mas no reflexo da janela podia ver claramente a silhueta de uma pessoa sentada na cadeira que ficava de costas para a pia. Era a mesma mulher da noite anterior. Estava sentada calmamente, com as mãos dobradas sobre a mesa, observando Dona Aparecida preparar o café. E mais uma vez, só era possível vê-la através de reflexos. Quando olhava diretamente para a mesa, não havia ninguém. Dona Aparecida tentou ignorar, mas a presença da mulher era quase palpável. Podia sentir os olhos fixos nas suas costas, acompanhando cada movimento que fazia. Quando ia pegar uma xícara no armário, a mulher do reflexo se inclinava para a frente, como se estivesse interessada no que ia acontecer. Quando mexia o café, a mulher sorria levemente. A situação ficou insuportável quando Dona Aparecida foi sentar à mesa para tomar o café. Sabia que havia alguém sentado na cadeira ao lado, podia sentir a presença, mas quando olhava diretamente, só via a cadeira vazia. Mas nos reflexos dos vidros da janela, da televisão desligada, até mesmo na superfície da colher, podia ver a mulher ali ao lado. E a mulher estava comendo, tinha um prato na frente, uma xícara de café, e comia com naturalidade, como se tivesse todo o direito de estar ali. Mas quando Dona Aparecida olhava para a mesa, não havia prato nenhum, não havia segunda xícara de café. Era como se existissem duas realidades diferentes. Uma que ela podia ver diretamente e outra que só existia nos reflexos. Dona Aparecida saiu da mesa sem terminar o café e foi direto para o telefone chamar a filha. Júlia morava na cidade, a uns 40 quilômetros dali, e sempre vinha visitar a mãe nos fins de semana. "Filha, você pode vir aqui hoje? Tô precisando de uma companhia", disse Dona Aparecida, tentando manter a voz calma. "Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? A senhora está com a voz diferente." "Não é nada grave. Só quero conversar. Pode vir na hora do almoço?" Júlia disse que chegaria por volta do meio-dia. Dona Aparecida passou o resto da manhã fazendo serviços do lado de fora da casa, evitando os espelhos. Cuidou da horta, alimentou as galinhas, colheu algumas frutas. Mas mesmo do lado de fora, tinha a sensação de estar sendo observada através das janelas. Quando Júlia chegou, Dona Aparecida estava preparando o almoço. A filha era uma mulher de 32 anos, prática como a mãe, que trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Conhecia bem o temperamento da mãe e percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. "Mãe, a senhora não está com cara boa. Dormiu mal?" Dona Aparecida hesitou por um momento, pensando se devia contar o que estava acontecendo. Decidiu começar devagar. "Júlia, você se lembra dos espelhos que ficavam no quarto da sua bisavó?" "Espelhos? Não me lembro. Por quê?" "Encontrei 3 espelhos guardados no armário dela. Estavam embrulhados, escondidos. Resolvi limpar e pendurar pela casa." Júlia olhou ao redor e viu os espelhos que a mãe tinha colocado na sala e no corredor. "Ficaram bonitos, mãe. São peças antigas, devem ter valor. Mas por que a senhora está perguntando isso?" Dona Aparecida não sabia como explicar sem parecer maluca. Resolveu contar apenas parte da história. "Tô tendo umas sensações estranhas desde que coloquei esses espelhos, como se alguém tivesse na casa comigo." Júlia franziu o sobrancelha, preocupada. "Sensações como, mãe?" "Ah, besteira minha. Deve ser coisa da idade mesmo." Mas durante o almoço, Júlia começou a perceber que alguma coisa realmente estava estranha. A mãe evitava olhar para os espelhos e vez ou outra parava no meio de uma conversa, como se estivesse prestando atenção em alguma coisa que Júlia não conseguia ouvir. E tinha uma coisa que deixou Júlia intrigada. Quando elas estavam sentadas à mesa, ela podia jurar que havia visto alguém no reflexo do espelho da sala.
Era apenas uma sombra, uma silhueta que aparecia por frações de segundo, mas definitivamente havia alguma coisa lá. Mãe, desde quando a senhora colocou esses espelhos aqui? Faz uma semana. E desde então a senhora está se sentindo assim? Dona Aparecida assentiu com a cabeça. Júlia ficou pensativa por alguns minutos. Sabe o que a gente vai fazer? Vou ficar aqui hoje à noite. Se realmente tiver alguma coisa estranha acontecendo, 2 pessoas vão perceber melhor que uma. Dona Aparecida se sentiu aliviada. Não havia nada no mundo que ela quisesse mais naquele momento do que ter companhia na casa. À tarde, mãe e filha ficaram conversando na varanda, longe dos espelhos. Júlia contou novidades da cidade, falou sobre o trabalho, sobre os planos para as férias. Era uma conversa normal, que fez Dona Aparecida se sentir melhor. Mas quando começou a anoitecer e elas entraram na casa, a atmosfera mudou. Havia uma tensão no ar, uma sensação de expectativa, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Júlia foi tomar banho no banheiro que ficava perto do quarto da mãe. Era um cômodo pequeno, mas havia um espelho grande em cima da pia. Mientras se olhava no espelho para escovar os cabelos, começou a perceber que havia algo errado. Seus movimentos estavam sendo copiados perfeitamente, mas havia uma demora quase imperceptível, como se a imagem no espelho estivesse pensando antes de reagir, e vez ou outra ela tinha a impressão de que o reflexo a observava com uma atenção que não era natural. Júlia parou de escovar o cabelo e ficou parada, olhando diretamente para o espelho. Seu reflexo fez a mesma coisa. Mas havia algo nos olhos da imagem que a incomodava. Uma inteligência, uma consciência que parecia independente. Ela levantou a mão direita lentamente. O reflexo fez o mesmo movimento, mas Júlia teve certeza de que havia uma pequena hesitação. Levantou a mão esquerda. Novamente, o reflexo acompanhou, mas com aquela demora quase imperceptível. Foi então que Júlia resolveu fazer o mesmo teste que a mãe havia feito dias antes. Rapidamente, levantou as 2 mãos e fez uma careta. O reflexo levantou apenas a mão direita e sorriu. Júlia sentiu o sangue gelar. Repetiu o movimento, mais devagar. Desta vez, o reflexo copiou perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia o que tinha visto. Saiu do banheiro e foi procurar a mãe, que estava na cozinha preparando o jantar. Mãe, preciso conversar com a senhora. Dona Aparecida viu a expressão preocupada no rosto da filha e soube imediatamente que ela também havia percebido alguma coisa. Você viu, não foi? Vi. Tem alguma coisa errada com esses espelhos, mãe. Muito errada. As 2 mulheres se sentaram à mesa da cozinha e Dona Aparecida contou tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Falou sobre os reflexos que não copiavam seus movimentos perfeitamente, sobre a mulher que ela via através dos espelhos, mas não conseguia ver diretamente, sobre a sensação constante de estar sendo observada. Júlia ouviu tudo em silêncio, e quando a mãe terminou de contar, disse: Mãe, acho que a gente precisa tirar esses espelhos daqui. Também acho, filha, mas tenho medo de mexer neles. Por quê? Tenho medo do que pode acontecer se a gente incomodar. Seja lá o que for que está dentro deles. As 2 ficaram conversando até tarde, tentando decidir o que fazer. Júlia queria tirar os espelhos na mesma hora, mas Dona Aparecida achava que era melhor esperar o dia amanhecer. Havia algo na atmosfera da casa que deixava as 2 nervosas, uma sensação de que não estavam sozinhas. Por volta das 11 da noite, elas resolveram ir dormir. Júlia iria dormir no quarto de hóspedes, que ficava do outro lado do corredor. Mas antes de se separarem, ela fez uma sugestão. Mãe, vamos cobrir os espelhos com panos, pelo menos hoje à noite. Dona Aparecida concordou. Elas pegaram alguns lençóis velhos e cobriram os 3 espelhos.
o da sala, o do corredor e o do quarto de Dona Aparecida. Quando terminaram, as duas se sentiram um pouco mais seguras, mas durante a noite as coisas ficaram muito piores. Júlia acordou por volta das 2 da manhã com um barulho estranho. Era como se alguém estivesse andando pela casa, mas os passos eram diferentes. Não tinham o ritmo normal de uma pessoa caminhando. Eram mais lentos, mais calculados, como se quem estivesse andando quisesse examinar cada canto da casa. Ela se levantou devagar e foi até a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas havia uma luz estranha vindo da direção da sala. Não era a luz elétrica da casa. Era uma luminosidade diferente, mais fria, que parecia vir dos próprios objetos. Júlia caminhou devagar pelo corredor, tentando não fazer barulho. Quando chegou perto da sala, viu algo que fez seu coração quase parar. Os panos que elas haviam colocado para cobrir os espelhos estavam no chão, e os espelhos brilhavam com uma luz própria, uma luminosidade prateada que iluminava todo o ambiente. Mas o mais assustador era que havia pessoas dentro dos espelhos. Não eram reflexos, eram pessoas reais, que se moviam independentemente, que tinham suas próprias ações e intenções. Júlia podia ver 3 mulheres diferentes, uma em cada espelho. Todas se pareciam com ela e com a mãe, mas cada uma tinha pequenas diferenças. Uma delas era mais jovem, com o cabelo mais comprido. Outra era mais velha, com rugas que nem Dona Aparecida tinha. A terceira parecia ter a mesma idade de Júlia, mas havia algo cruel nos seus olhos, uma frieza que dava medo. As 3 mulheres estavam explorando o ambiente dentro dos espelhos, mexendo em objetos que pareciam ser versões espelhadas dos móveis da casa. Mas vez ou outra, paravam e olhavam para fora, como se estivessem estudando Júlia. Foi quando Júlia percebeu que elas não estavam apenas olhando, estavam planejando alguma coisa. A mulher mais jovem se aproximou da superfície do espelho e colocou a mão sobre o vidro, como se estivesse testando a barreira que a separava do mundo real. A mão dela pressionou o vidro de dentro para fora, fazendo a superfície se deformar ligeiramente. Júlia recuou alguns passos, aterrorizada. As mulheres nos espelhos tinham percebido que ela estava ali, e agora todas se aproximavam das superfícies dos espelhos, estudando-a com atenção. Foi então que ela ouviu a voz da mãe vindo do quarto. "Júlia, você está aí?" Mas quando olhou na direção do quarto de Dona Aparecida, viu que a porta estava fechada. A voz havia vindo de lá, mas havia algo errado com o tom. Era a voz da mãe, mas falava de forma diferente, mais fria, mais calculada. Júlia correu de volta para o quarto de hóspedes e trancou a porta. Ficou encostada na madeira, ouvindo os sons que vinham da casa. Passos no corredor, objetos sendo mexidos na cozinha e sempre aquela voz que parecia da mãe, mas não era. "Júlia, venha aqui. Preciso falar com você." A voz vinha de vários lugares ao mesmo tempo, do corredor, da sala, da cozinha, como se houvesse várias pessoas falando em uníssono, todas com a voz de Dona Aparecida. Júlia ficou no quarto até o sol nascer, ouvindo aqueles sons terríveis que vinham de toda a casa. Só saiu quando teve certeza de que era dia claro e que os ruídos haviam parado. Quando abriu a porta do quarto, encontrou a mãe parada no corredor com uma expressão estranha no rosto. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" Havia algo diferente na voz de Dona Aparecida. Não era exatamente a mesma voz que Júlia havia ouvido durante a noite, mas também não era completamente a voz da mãe que ela conhecia. Era como se fosse uma imitação muito boa, mas não perfeita. "Mãe, a senhora está bem?" "Claro que tô. Por que pergunta?" "Não é nada. Vamos tomar café?" Durante o café da manhã, Júlia observou a mãe com atenção. Dona Aparecida se comportava normalmente. Falava das mesmas coisas que sempre falava, mas havia pequenas diferenças. A forma como segurava a xícara era ligeiramente diferente.
A maneira como mastigava o pão tinha um ritmo que não era familiar. E os olhos. Havia algo nos olhos que não era da mãe que Júlia conhecia. Mãe, a senhora se lembra do que aconteceu ontem à noite? Ontem à noite? Dormimos cedo, não foi? A senhora não ouviu nenhum barulho? Não, filha. Dormi que nem uma pedra. Júlia olhou na direção da sala e viu que os espelhos estavam descobertos novamente. Os panos que elas haviam usado para cobri-los estavam dobrados com cuidado em cima do sofá. Mãe, quem tirou os panos dos espelhos? Dona Aparecida olhou para a sala como se estivesse vendo os espelhos pela primeira vez. Que panos, filha? Os panos que a gente colocou ontem à noite para cobrir os espelhos. Não me lembro de ter colocado pano nenhum. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. A mãe realmente não se lembrava, ou estava fingindo que não se lembrava. E se não se lembrava, por quê? Durante todo o dia, Júlia ficou observando a mãe, prestando atenção em cada palavra, cada gesto, cada expressão. E foi percebendo que havia muitas pequenas diferenças. Dona Aparecida cozinhava de forma ligeiramente diferente, usando temperos que nunca havia usado antes. Caminhava pela casa com passos um pouco mais longos, e vez ou outra parava na frente dos espelhos e ficava se olhando por longos minutos, como se estivesse se reconhecendo. No fim da tarde, Júlia não aguentou mais a atenção. Mãe, acho que a gente precisa conversar sobre esses espelhos. Que tem os espelhos, filha? A senhora não acha que eles estão causando coisas estranhas na casa? Dona Aparecida olhou para Júlia com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Que coisas estranhas! São só espelhos, Júlia. Peças bonitas que estavam guardadas sem motivo. Mas, mãe, ontem a senhora disse que estava sentindo coisas estranhas desde que colocou eles na casa. Eu disse isso? Não me lembro. Júlia percebeu que não adiantava insistir. Quem quer que fosse aquela pessoa que estava na sua frente, não era sua mãe, ou pelo menos não era completamente sua mãe. Ela inventou uma desculpa para voltar para a cidade naquela mesma tarde. Disse que tinha sido chamada para um plantão no hospital e precisava ir embora. A mulher que parecia ser Dona Aparecida aceitou a explicação sem questionar, o que era estranho, porque a mãe verdadeira sempre insistia para que ela ficasse mais tempo. Quando estava saindo, Júlia olhou pela última vez para os espelhos da sala e viu algo que confirmou seus piores temores. No espelho maior estava refletida a imagem de Dona Aparecida se despedindo dela na porta. Mas no reflexo, a mãe estava sorrindo de uma forma que Júlia nunca havia visto. Era um sorriso frio, calculado, como se ela soubesse de algo que Júlia não sabia. E quando Júlia olhou diretamente para a mãe, ela não estava sorrindo. Júlia saiu do sítio com o coração disparado e foi direto para a delegacia da cidade. Mas o que ia dizer? Que a mãe havia sido substituída por alguém que vivia dentro de um espelho? Que havia criaturas vivendo dentro dos espelhos antigos? Ninguém ia acreditar. Decidiu voltar no dia seguinte com mais pessoas. Chamaria alguns parentes, vizinhos, alguém que conhecesse bem Dona Aparecida e pudesse confirmar se ela estava realmente diferente. Mas quando voltou no sábado com o tio e 2 primos, encontrou o sítio abandonado. A casa estava aberta, mas não havia ninguém. As roupas de Dona Aparecida ainda estavam no armário, a comida na geladeira, os objetos pessoais todos no lugar. Mas ela havia simplesmente desaparecido. O mais estranho era que os espelhos não estavam mais lá. Os 3 espelhos haviam sumido, e nos lugares onde eles ficavam, havia apenas as marcas na parede onde estavam pendurados, como se alguém os tivesse tirado com muito cuidado e levado embora. A polícia foi chamada, foi feita uma investigação, mas não encontraram pista nenhuma de Dona Aparecida. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Júlia nunca mais teve notícias da mãe.
Mas às vezes, quando passa por lojas de antiguidades ou casas antigas, ela examina os espelhos com muito cuidado. Procura por molduras de madeira escura com detalhes entalhados. Procura por aquele brilho especial que os espelhos tinham. E sempre que encontra um espelho que desperta sua atenção, ela olha bem fundo no reflexo, tentando ver se há alguém lá dentro. Tentando ver se consegue encontrar a mãe presa em algum mundo espelhado, junto com todas as outras pessoas que foram substituídas ao longo dos anos. Porque Júlia tem certeza de que Dona Aparecida não foi a primeira, e provavelmente não será a última. Hoje, ela mora numa casa pequena na cidade, e não há um espelho sequer na sua casa. Apenas superfícies que não refletem, que não podem servir de portal para seja lá o que for que vive do outro lado do vidro. E quando as pessoas perguntam por que ela não tem espelhos, Júlia sempre dá a mesma resposta. Tem certas coisas que é melhor a gente não ver. E tem certas coisas que é melhor não deixar que vejam a gente. Dona Eulália sempre foi conhecida na região como uma mulher de fibra, dessas que não dobrava para nada nem para ninguém. Aos 63 anos, tinha criado 6 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho e cuidava de uma propriedade de 15 alqueires como se fosse homem. Era respeitada por todos os vizinhos, que sabiam que podiam contar com ela para qualquer coisa, e nunca ninguém tinha ouvido Dona Eulália falar de medo ou de assombração. Tudo mudou naquele outono de março, quando ela decidiu plantar milho na área que ficava nos fundos da propriedade. Era uma faixa de terra de uns 3 alqueires que havia ficado em pouso por mais de 10 anos. O terreno era bom, bem drenado, com uma leve inclinação que facilitava o escoamento da água da chuva. Mas Dona Eulália nunca tinha plantado nada ali porque ficava longe da casa e era meio trabalhoso de cuidar. Mas naquele ano, com o preço do milho em alta, ela resolveu aproveitar a terra. Contratou o Joaquim e o filho dele para ajudar com o preparo do solo e o plantio. Eram homens experientes, que conheciam bem o trabalho da roça e tinham fama de ser caprichosos. Durante 2 semanas, trabalharam duro, limpando o terreno, arando, gradando, fazendo os sulcos certinhos para receber as sementes. O plantio foi feito numa segunda-feira de manhã. Era um dia bonito, com sol forte e brisa fraca, perfeito para esse tipo de serviço. Dona Eulália acompanhou todo o trabalho, caminhando entre as fileiras, verificando se tudo estava sendo feito do jeito certo. As sementes eram de boa qualidade, compradas numa casa especializada da cidade, e ela tinha certeza de que ia ter uma safra excelente. Durante as primeiras semanas, tudo correu como esperado. O milho brotou certinho, cresceu bonito e verde, sem sinal de praga ou doença. Dona Eulália ia até a plantação todos os dias pela manhã, verificava a umidade do solo, olhava se não havia sinal de formiga ou lagarta, acompanhava o desenvolvimento das plantas com satisfação. Foi quando o milho chegou na altura do joelho que ela começou a ouvir as vozes. No começo, pensou que fossem os vizinhos conversando do outro lado da cerca, ou alguém passando na estrada que ficava a uns 500 metros dali. Mas as vozes pareciam vir de dentro do próprio milharal, como se houvesse pessoas caminhando entre as fileiras, conversando em tom baixo. Dona Eulália prestou atenção, tentando entender o que estava sendo dito, mas não conseguia distinguir palavras. Era como um murmúrio constante, várias vozes falando ao mesmo tempo, criando um sussurro coletivo que se espalhava por toda a plantação. Ela caminhou entre as fileiras, procurando algum sinal de que realmente havia alguém ali, mas não encontrou nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhuma planta pisoteada. O milharal estava intacto, mas as vozes continuavam. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou Dona Eulália. Talvez seja o barulho do vento nas folhas que está parecendo voz. Mas no fundo, sabia que não era isso. O vento estava fraco naquele dia, e mesmo quando parava completamente,
As vozes continuavam. Era um som baixo, constante, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Na terça-feira, as vozes estavam mais claras. Dona Eulália conseguia distinguir que eram várias pessoas falando, homens e mulheres de idades diferentes. Ainda não entendia as palavras, mas podia perceber diferentes tons e ritmos na conversa. Algumas vozes pareciam estar discutindo alguma coisa, outras falavam num tom mais calmo, como se estivessem contando histórias. Havia até crianças com aquelas vozes agudas características que vez ou outra davam risadinhas baixas. Dona Eulália ficou mais tempo na plantação naquele dia, caminhando devagar entre as fileiras, prestando atenção em cada som. As plantas estavam com quase meio metro de altura, criando um labirinto verde que escondia tudo que estava a mais de 2 metros de distância. Era fácil se perder ali no meio, e ela começou a entender por que as vozes ecoavam de forma tão estranha. Foi quando ela estava no centro da plantação que ouviu seu nome ser chamado. Eulália, Eulália. Era uma voz de mulher, baixa e melodiosa, que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. Dona Eulália parou onde estava e ficou escutando, tentando localizar de onde vinha o som. Eulália, vem cá. A voz estava mais próxima agora, como se alguém estivesse caminhando na direção dela. Mas quando olhou ao redor, não viu ninguém. Apenas as fileiras de milho se estendendo em todas as direções, criando corredores verdes que pareciam não ter fim. Quem é? Quem tá aí? Gritou Dona Eulália. As vozes pararam de repente. O silêncio foi total por alguns segundos, como se toda a plantação tivesse prendido a respiração. E então, lentamente, o murmúrio recomeçou, mais baixo que antes, como se as pessoas estivessem cochichando segredos. Dona Eulália saiu do milharal com o coração batendo forte. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo de alguma coisa que não conseguia explicar. Naquela noite, ela ligou para a filha mais velha, que morava na cidade. Célia, você pode vir aqui amanhã? Quero que você dê uma olhada numa coisa para mim. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Não é nada demais. Só quero uma segunda opinião sobre uma situação aqui. Célia era professora, uma mulher estudada e prática que sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Se alguém podia ajudar Dona Eulália a entender o que estava acontecendo, era ela. Na quarta-feira, Célia chegou na hora do almoço. Era uma mulher de 40 anos, parecida com a mãe, no jeito decidido de falar e de andar. Depois de comer, Dona Eulália a levou até a plantação de milho. Mãe, que milharal bonito! As plantas estão desenvolvendo muito bem. É, tão mesmo. Mas quero que você preste atenção numa coisa. Fica quieta e escuta. As duas mulheres caminharam entre as fileiras em silêncio. O milho estava agora com quase 60 centímetros, criando um ambiente mais fechado, onde era difícil enxergar além de poucos metros. Célia prestou atenção por alguns minutos e depois disse: "Tô ouvindo um barulho esquisito, mãe. Parece conversa de gente." "É isso mesmo que eu queria que você ouvisse." "Mas de onde vem esse som?" "Não sei, filha. Já procurei por toda a plantação e não tem ninguém aqui." As duas continuaram caminhando, prestando atenção nas vozes que murmuravam entre as plantas. Célia tentou se aproximar dos pontos onde o som parecia mais forte, mas sempre que chegava perto, as vozes pareciam se mover para outro lugar. "Isso é muito estranho, mãe. Não tem explicação lógica para esse barulho." Foi então que elas ouviram o nome de Dona Eulália sendo chamado novamente. "Eulália, Eulália, vem aqui." Célia agarrou o braço da mãe. "Mãe, alguém chamou a senhora pelo nome. Já ouvi isso antes, mas não tem ninguém aqui. Vamos embora daqui agora," disse Célia, puxando a mãe na direção da saída da plantação. As duas mulheres caminharam rapidamente entre as fileiras, tentando encontrar a borda do milharal,
mas algo estranho estava acontecendo. Elas andaram em linha reta por vários minutos, mas a plantação parecia não ter fim. Mãe, a gente já devia ter chegado na cerca faz tempo. Também acho, filha, mas olha só. Ao redor delas, o milharal se estendia em todas as direções, como se fosse infinito. As fileiras eram todas iguais, perfeitamente alinhadas, criando um padrão repetitivo que confundia a visão. E as vozes estavam ficando mais altas. Não era mais apenas um murmúrio distante. Agora era possível ouvir conversas claras, como se houvesse dezenas de pessoas caminhando ao lado delas, separadas apenas pelas plantas. Você ouviu o que aconteceu com a Joana? Dizia uma voz de mulher. Ouvi, sim. Coitada, sofreu tanto, respondia outra. E o João ainda está doente? Perguntava uma voz de homem. Tá, sim. Já faz 3 semanas que não levanta da cama, era a resposta. Dona Eulália e Célia se entreolharam, espantadas. Eram conversas normais, do tipo que se ouve em qualquer lugar, mas estavam acontecendo ali, no meio do milharal, sem que houvesse ninguém por perto. Mãe, isso não é normal. A gente precisa sair daqui. Elas tentaram seguir uma direção fixa, mas era como se o milharal tivesse vida própria. Os corredores entre as fileiras pareciam se modificar conforme elas caminhavam, criando novos caminhos e fechando outros. E então começaram a ouvir vozes conhecidas. Eulália, cadê você? Era a voz do marido de Dona Eulália, que havia morrido 15 anos antes. Mãe, a senhora está aí? Era a voz de um dos filhos de Dona Eulália, que morava no Rio de Janeiro. Vovó, vem brincar com a gente. Eram as vozes dos netos, que viviam longe e só visitavam nas festas de fim de ano. Célia estava apavorada. Mãe, essas são vozes de pessoas da nossa família. Eu sei, filha. Também estou ouvindo. Mas como pode? O papai já morreu faz anos, meus irmãos tão longe daqui. As vozes ficavam cada vez mais próximas, como se as pessoas estivessem se aproximando delas através do milharal. Dona Eulália podia ouvir os passos nas folhas secas, o barulho de galhos sendo afastados, como se realmente houvesse gente caminhando entre as plantas. Eulália, por que você não responde? Dizia a voz do marido, agora bem perto. Mãe, tô te procurando. Onde a senhora está? Era a voz do filho. Dona Eulália sentiu uma vontade quase irresistível de responder, de chamar de volta as pessoas que amava. Mas algo dentro dela dizia que não devia fazer isso, que havia alguma coisa muito errada acontecendo. Foi então que ela viu uma sombra se movendo entre as plantas. Era a silhueta de um homem alto, caminhando paralelo a elas, na fileira ao lado. A pessoa estava a poucos metros de distância, mas era impossível ver o rosto por causa das folhas de milho. Célia, você está vendo aquilo? Sussurrou Dona Eulália. Vejo, mãe. Tem alguém ali. A sombra parou e virou na direção delas. Mesmo não conseguindo ver os detalhes, Dona Eulália tinha certeza de que estava sendo observada. E havia algo familiar na postura daquela pessoa, no jeito de inclinar a cabeça. Eulália, disse a sombra, com a voz do marido morto. Foi quando Dona Eulália perdeu o controle. Antônio, é você, Antônio? Sou eu, Eulália. Por que você não vem aqui? Dona Eulália deu um passo na direção da sombra, mas Célia a segurou pelo braço. Mãe, não. Isso não é o papai. O papai morreu faz 15 anos. Mas é a voz dele, Célia. É exatamente a voz do seu pai. Não importa, alguma coisa está imitando a voz dele. A gente precisa sair daqui agora. Célia puxou a mãe na direção oposta, tentando se afastar da sombra. Mas conforme caminhavam, mais sombras apareciam entre as plantas. Eram dezenas delas, todas caminhando na mesma direção, acompanhando o movimento das duas mulheres. E todas falavam com vozes conhecidas. Eulália, por que você está fugindo? Dizia uma com a voz da mãe de Dona Eulália. Tia, a gente só quer conversar. Dizia outra com a voz de uma sobrinha.
Vovó, não vai embora, pediam as vozes que pareciam dos netos. O milharal havia se transformado numa armadilha viva, cheia de presenças que imitavam pessoas queridas para atrair suas vítimas. Dona Eulália começou a entender que havia plantado alguma coisa muito além de simples sementes de milho naquela terra. Célia continuou puxando a mãe, tentando encontrar uma saída, mas o milharal parecia ter se expandido muito além dos limites originais. Onde deveria haver uma cerca e uma estrada, agora só havia mais e mais fileiras de plantas. Foi quando elas ouviram uma voz diferente das outras. Uma voz que não era de nenhum parente ou conhecido. Vocês não vão conseguir sair. Era a voz de uma mulher idosa, falando num tom calmo, mas ameaçador. Essa terra tem sede. Faz muito tempo que não recebe o que precisa. A voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando entre as plantas. Quem é você? O que você quer? Gritou Célia. Eu sou quem estava aqui antes de vocês plantarem. Eu sou quem sempre esteve aqui, esperando. Dona Eulália parou de andar. Alguma coisa na voz daquela mulher despertou uma lembrança distante, uma história que ela havia ouvido há muitos anos. Célia, acho que sei o que está acontecendo. O quê, mãe? Você se lembra da história da Dona Benedita? Célia franziu a testa, tentando se lembrar. Dona Benedita? A mulher que morava aqui antes de a gente comprar essa terra? Isso mesmo. Ela morreu sozinha nessa propriedade faz uns 20 anos. Diziam que ela tinha ficado maluca nos últimos anos de vida, que falava sozinha e que plantava coisas estranhas. A voz da mulher idosa riu baixinho, um som que ecoou por todo o milharal. Benedita era meu nome quando eu era viva, mas agora eu sou muito mais que isso. Eu sou a terra, eu sou as plantas, eu sou tudo que cresce aqui. Dona Eulália se lembrou de mais detalhes da história. Benedita havia vivido sozinha nos últimos 10 anos de vida, depois que o marido e os filhos morreram numa epidemia. Os vizinhos diziam que ela havia ficado estranha, que falava com pessoas que não existiam e que plantava coisas que ninguém conseguia identificar. Quando ela morreu, a propriedade ficou abandonada por vários anos antes de ser vendida. E a área onde agora estava o milharal sempre havia sido evitada pelos moradores anteriores, que diziam que havia algo errado com aquela terra. O que a senhora quer da gente? Perguntou Dona Eulália. Quero companhia. Faz 20 anos que estou sozinha aqui. 20 anos ouvindo só o vento e a chuva. Quando vocês plantaram o milho, acordaram alguma coisa que estava dormindo. Me deram uma voz, me deram uma forma de falar com gente viva. As sombras entre as plantas se aproximaram mais. Agora era possível ver que eram dezenas delas, todas com formas humanas, mas sem detalhes definidos, como se fossem feitas de fumaça escura que mantinha vagamente o formato de pessoas. Mas a gente não fez nada de mal, disse Célia. Só plantamos milho. Plantaram em cima dos meus ossos, menina. Em cima dos ossos de todos que morreram aqui e nunca tiveram um enterro direito. Essa terra está cheia de gente que ficou esquecida. Dona Eulália começou a entender a dimensão do que havia acontecido. Aquela área da propriedade não era apenas um terreno em Pousio. Era um lugar onde pessoas haviam sido enterradas sem que ninguém soubesse, um cemitério improvisado, onde os mortos não encontravam descanso. Quantas pessoas estão enterradas aqui? Perguntou ela. Muitas. Benedita enterrou o marido e os filhos quando morreram da febre. Depois enterrou os vizinhos que também morreram e que ninguém quis tocar por medo do contágio. E quando ela mesma morreu, caiu aqui mesmo, no meio das plantas que cuidava, e ficou. As vozes conhecidas recomeçaram, mas agora Dona Eulália podia ouvir a diferença. Não eram realmente as vozes das pessoas que amava. Era a voz de Benedita imitando, tentando usar os sons que mais poderiam atraí-las. A senhora quer que a gente tire o milho daqui? Perguntou Célia. Não.
Quero que vocês fiquem. Faz tanto tempo que não tenho com quem conversar. As sombras começaram a se mover em círculos ao redor das duas mulheres, criando uma roda que ia se fechando lentamente. E conforme se aproximavam, era possível ver mais detalhes. Não eram apenas sombras, eram esqueletos cobertos por uma névoa escura, ossos que se moviam sozinhos, mantendo a forma humana, mas sem vida nos movimentos. A gente não pode ficar aqui, disse Dona Eulália, com a voz firme. A gente tem família, tem responsabilidades. Eu também tinha família, respondeu Benedita. Também tinha responsabilidades, mas isso não impediu que eu ficasse sozinha aqui por 20 anos. O círculo de sombras se fechou mais. Agora, elas estavam a apenas alguns metros de distância, e era possível ouvir o barulho dos ossos se roçando, o som seco de esqueletos caminhando sobre folhas secas. Célia olhou ao redor, procurando alguma forma de escapar. Mas o milharal parecia ter se transformado numa prisão viva, com as plantas crescendo e se fechando ao redor delas conforme as sombras se aproximavam. Foi então que ela teve uma ideia. Mãe, a gente precisa queimar essa plantação. Queimar? É a única forma de parar isso. Se o milho é o que está dando força para essa coisa, a gente precisa destruir a plantação. Dona Eulália entendeu imediatamente. Pegou o isqueiro que sempre carregava no bolso e olhou para as plantas secas ao redor. Benedita, a senhora vai deixar a gente sair daqui, senão eu queimo tudo. A risada da mulher morta ecoou por todo o milharal. Pode queimar. Eu já morri uma vez, não tenho medo do fogo. Mas as outras pessoas que estão enterradas aqui não merecem ficar presas para sempre. Elas merecem descanso. O som das vozes parou de repente. As sombras pararam de se mover. Era como se toda a plantação estivesse considerando as palavras de Dona Eulália. A senhora está mantendo essas pessoas presas aqui por causa da sua solidão. Isso não está certo. Houve um longo silêncio. E então a voz de Benedita voltou, mais baixa e triste. Eu não queria fazer mal para ninguém. Só não queria ficar sozinha. A gente entende, Benedita. Mas não é assim que se resolve a solidão. Essas pessoas precisam partir, e a senhora também. As sombras começaram a se afastar lentamente. E conforme se moviam, iam ficando menos definidas, como se estivessem perdendo a força que as mantinha unidas. Se eu deixar vocês saírem, vão esquecer de mim. Vão esquecer que eu existo. Não, não vamos esquecer. Vamos cuidar para que a senhora tenha um enterro direito. Vamos por uma cruz, vamos rezar missas, vamos fazer tudo como deve ser feito. Célia segurou a mão da mãe, esperando para ver se Benedita aceitaria a proposta. E as outras pessoas? Perguntou a voz da mulher morta. Também. Vamos dar enterro direito para todo mundo que está aqui. Houve outro longo silêncio. As sombras continuaram se afastando e o milharal começou a parecer menor, mais próximo dos limites originais. Tá bem, disse finalmente Benedita, mas tem uma condição. Qual? Vocês têm que prometer que vão cumprir o que disseram. Se não cumprirem, eu volto. E da próxima vez não vou ser tão educada. A gente promete, disse Dona Eulália. Palavra de mulher. As sombras desapareceram completamente. O milharal voltou ao tamanho normal. E Dona Eulália e Célia conseguiram encontrar a saída sem dificuldade. Mas quando olharam para trás, viram que metade da plantação havia murchado de repente, como se alguma força que a mantinha viva tivesse partido. Na semana seguinte, Dona Eulália cumpriu sua promessa. Contratou uma equipe com radar de penetração no solo para localizar os corpos enterrados na área. Encontraram os restos de 9 pessoas, incluindo os de uma mulher idosa, que devia ser Benedita. Todos foram transferidos para o cemitério da cidade, com direito a caixões novos, lápides com nomes e datas e uma missa rezada pelo padre local.
Dona Eulália fez questão de estar presente em tudo, acompanhando cada detalhe do processo. A área onde estava o milharal foi transformada num pequeno memorial. Dona Eulália plantou flores no local e colocou um banco de madeira, onde às vezes ia sentar para conversar com Benedita e com as outras pessoas que haviam encontrado descanso. O resto da propriedade continuou produtivo como sempre. Dona Eulália nunca mais plantou nada naquela área específica, mas o resto da terra dava excelentes colheitas de feijão, arroz e hortaliças. E nunca mais ela ouviu vozes estranhas. Às vezes, quando o vento soprava forte à noite, ela achava que ouvia um sussurro vindo da direção do memorial. Mas era um sussurro diferente, mais tranquilo, como se fossem pessoas conversando em paz, sem pressa, sem desespero. Célia voltou a visitar a mãe regularmente, mas sempre evitava passar perto da área do memorial. Dizia que ainda sentia uma presença por lá, mas não era uma presença ameaçadora. Era mais como se houvesse pessoas descansando, finalmente em paz, depois de anos de sofrimento. Dona Eulália viveu mais 10 anos na propriedade depois desses acontecimentos. Quando morreu, aos 73 anos, foi enterrada no cemitério da cidade, bem perto dos túmulos que ela havia providenciado para Benedita e os outros. No dia do enterro, várias pessoas comentaram que sentiram uma brisa estranha no cemitério, como se alguém estivesse dando boas-vindas para a recém-chegada. E o padre, que rezou a missa, disse que nunca havia sentido tanta paz num funeral. Célia herdou a propriedade, mas decidiu vendê-la. Não por medo, mas porque a vida na cidade era mais prática para ela. O novo dono era um homem da região, que conhecia a história e respeitava o memorial que Dona Eulália havia criado. Ele cuidou bem da terra e manteve o memorial sempre limpo e florido. Às vezes, levava a família para fazer piqueniques por lá, e as crianças brincavam perto das flores que Dona Eulália havia plantado. E nunca aconteceu nada de estranho. As pessoas enterradas naquela terra haviam finalmente encontrado a paz que procuravam há tanto tempo. A única coisa que o novo dono observou foi que as flores do memorial sempre cresciam mais bonitas e viçosas que o resto da plantação. Como se a terra ali fosse especialmente fértil, nutrida pelo descanso daqueles que haviam sofrido tanto em vida. E às vezes, quando ele passava por lá no fim da tarde, tinha a impressão de ouvir vozes baixas, conversando calmamente entre as flores. Mas eram vozes tranquilas, satisfeitas, como de pessoas que finalmente tinham encontrado o lugar onde pertenciam. A história se espalhou pela região e virou um exemplo de como tratar os mortos com respeito e dignidade. Outros proprietários começaram a verificar suas terras, procurando por sinais de enterros antigos. E quando encontravam alguma coisa, faziam como Dona Eulália havia feito. Porque todos entenderam que não adianta tentar ignorar os mortos. Eles têm direito ao descanso, têm direito à paz, têm direito de ser lembrados. E quando esses direitos são respeitados, eles não incomodam os vivos. Mas quando são esquecidos, quando são deixados de lado, eles encontram maneiras de chamar atenção. E nem sempre essas maneiras são gentis, como foram com Dona Eulália e Célia. Por isso, na região onde ficava a propriedade de Dona Eulália, tornou-se costume verificar bem o histórico de qualquer terra antes de plantar. E quando alguém encontra sinais de que pode haver pessoas enterradas em local impróprio, a comunidade inteira se mobiliza para dar o tratamento adequado aos restos mortais. Porque todos aprenderam que os mortos merecem respeito, e que quando esse respeito é dado, eles retribuem com tranquilidade para os vivos. A lição de Dona Eulália nunca foi esquecida. Nem sempre o que plantamos na terra cresce da forma que esperamos. Às vezes, acordamos coisas que estavam dormindo, coisas que têm suas próprias necessidades e vontades. E a sabedoria está em saber quando lutar e quando ceder, quando ser firme e quando ser compassivo. Dona Eulália teve sorte de entender que Benedita não era má.
apenas solitária e esquecida. E por ter tratado os mortos com dignidade, ela ganhou não apenas sua liberdade, mas também a gratidão de pessoas que há muito tempo esperavam por alguém que se importasse com elas. Essa é uma lição que vale para os vivos e para os mortos. Todos precisam ser tratados com respeito e compaixão. E quando isso acontece, mesmo as situações mais assustadoras podem ter finais de paz e reconciliação.